Bom dia, bom dia, bom dia, amados irmãos e irmãs. Aqui, irmão Alcir, para a gravação do podcast de número 10, hoje, 10 de janeiro, um dia ensolarado aqui na minha cidade. Espero que você e sua família estejam todos bem. O tema de hoje é prontos para ouvir. Começo com o versículo. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Você já passou pela experiência de ser julgado pela aparência? Pessoas viram certas atitudes suas e, com base nelas, tiraram suas conclusões a respeito do seu caráter, sem querer parar para te ouvir. Eu já experimentei isso. Eu já fiz isso também. E em ambas situações surgiram conflitos desnecessários. O texto de hoje nos põe a par de uma solução interessante para um julgamento precipitado. Após terem se apartado das demais tribos de Israel, as tribos de Rubem, de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um altar. A construção daquele altar por essas três tribos trouxe revolta às outras que estavam instaladas em Canaã, do outro lado do rio Jordão. As tribos de Canaã pensaram que aquele altar serviria para oferecer sacrifícios a deuses alheios. Se essa suspeita fosse comprovada, haveria uma grande guerra. Mas o altar que as tribos, aquém do Jordão, construíram para si não era destinado à oferta de sacrifícios a Deus ou a ídolos, mas sim um memorial ao Senhor. Entretanto, como descobrir a intenção daquela obra? O meio foi cessar de falar e parar para ouvir. De fato, seus líderes das tribos de Israel instaladas em Canaã não tivessem parado para ouvir as justificativas das tribos do outro lado do rio, ocorreria uma grande guerra totalmente injusta, sem fundamento algum. Certamente, muitos conflitos entre países, estados, comunidades e famílias poderiam ser evitados se a atitude tomada fosse como a daqueles sábios líderes das tribos de Canaã, que foi ouvir mais e falar menos. Amém, amados irmãos, amadas irmãs. Esse texto está descrito que faz alusão
Josué, livro de Josué, capítulo 22, do versículo 30 ao 34. Essa é a recomendação bíblica. Se você não tem como tomar nota agora, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no YouTube, do podcast. Encerramos com mais um versículo. Todos esses versículos mencionados vão estar na descrição, tá bom? Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Prontos para ouvir. Amados irmãos, falar menos e ouvir mais. Falar bem menos e ouvir muito mais pode evitar uma série de transtornos para a tua vida e uma série de arrependimentos, de ações impulsivas que você possa tomar diante de alguma situação. Espero que esse podcast possa ter ido de encontro ao teu coração, com a tua vida, ter te edificado, ter agregado alguma coisa de valor na tua existência. Tenha um dia abençoado. Hoje, sexta-feira, podcast número 10. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar para que esse podcast possa chegar a mais pessoas. Se você é inscrito, está chegando aqui hoje, se inscreve. Uma coisa importante, estava com problemas de configuração para ativação do sininho de notificações. Agora eu já consertei, está tudo ok. Se você ainda não ativou o sininho, por favor, ative o sininho de notificação para quando eu publicar o próximo podcast, você seja notificado. Obrigado por ter ficado até aqui. Aqui, irmão Alcir, do canal Devocional da Fé. Siga também no Instagram, Devocional da Fé. Deus abençoe seu dia e toda a sua família. Em nome de Jesus. Um grande abraço.